Boa noite a todos. É com o coração cheio de alegria, cheio de vibrações de amor, que hoje, quinta-feira, eu preparei esse estudo para vocês. Um estudo em que todas as vezes que a gente fala no nome desse homem, que é Chico Xavier, nos faz avaliarmos, melhor a nossa vida, o momento que a gente passa, os nossos valores. E eu sou muito grata por ter essa casa de amor que nos acolhe, que nos ampara, que mantém esse trabalho junto a esse grupo de WhatsApp, onde todos os dias são lançadas fagulhas de amor por cada um de nós. E para que possamos transformar essas fagulhas em outras fagulhas dentro de nossas casas, no nosso ambiente familiar, tentando sermos sempre melhores do que fomos naquele dia e que seremos no dia seguinte. E o estudo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do Chico, o trabalho incansável do Chico junto aos mais necessitados, as diversas formas de amar e muitas histórias. Vamos falar de um Chico divertido, de um Chico bastante paciente. A voz dele já passa isso, aquela tranquilidade, aquele equilíbrio, que eu acho que é uma das grandes virtudes da vida, que é a paciência. Chico, através dos seus ensinamentos, ele nos mostra que o trabalho é diário, que a gente pode, durante o dia, não sermos o melhor do que podíamos, mas que podemos, quando vamos deitar, avaliar que podíamos ter sido melhores. E a gente começa essa conversa falando uma frase de um dos biógrafos do Chico, se eu não me engano, Clóvis Tavares, de Campos, que ele diz que o Chico é o protótipo do homem do futuro. É o protótipo do que nós gostaríamos de ser. É o protótipo da bondade, da caridade, da não maneira de agirmos de uma forma acumuladora. Acumulamos não só bens materiais, mas acumulamos também bens morais. Ficamos muito chateados, ficamos muito tristes. Fazemos muitas interpretações diárias de fatos que damos a relevância que achamos que deveriam ter e quando na verdade às vezes não tem nenhuma relevância. E é dessa forma que a gente começa a contar a história de um Chico que nasceu em Pedro Leopoldo, que é uma irmandade junto com a sua mãe de 8 irmãos, com ele 9. E depois seu pai casa novamente e ele tem mais 6 irmãos. Que é taxado desde criança como maluquinho, o louco, o cara que vê as coisas. Naquela época, imagina o bullying que a gente hoje tem, o enfrentamento do bullying.
Naquela época, Chico sofria bullying direto, porque ele era o esquisitinho, mas que superou tudo isso. Nunca colocou isso como um fardo em sua vida. Nunca deixou que isso transformasse numa pessoa ruim. Nem todas as dores morais e físicas que ele passou fizeram dele uma pessoa indiferente à dor do próximo. E é esse Chico que a gente pensa diariamente. Nesse cara que nasceu e com 5 anos fica órfão, tinha uma paixão pela mãe, a Dona Maria João de Deus, e que ele relata depois a um dos seus biógrafos, que ele achava que a mãe dele não ia ficar muito tempo perto dele fisicamente. Então, quando a mãe, no final do dia, no fim do dia, as pessoas em cidade do interior, eu não sou nem tanto de cidade do interior, eu sou de Niterói, mas a gente tinha esse hábito também de sentar na rua. Minha mãe, minha avó, minhas tias botavam as cadeiras, os vizinhos chegavam, todo mundo sentava ali na beira da rua, quando a gente não tinha preocupação com a violência que a gente tem hoje, quando a gente realmente dava valor ao tempo, e a gente ficava brincando enquanto elas conversavam. E o Chico dizia que quando os irmãos estavam ali brincando e a mãe sentada na cadeira e chegava uma vizinha e conversava, ele não queria sair do colo dela e passar as mãos nos cabelos dela, porque ele achava que a mãe dele ia ficar muito pouco tempo com ele. E a mãe desencarna quando ele tinha 5 anos. E foi a primeira pessoa a falar para ele que a vida não acabava ali. Divaldo Franco relata que no leito de morte, Dona Maria chama o Chico e fala: meu filho, vamos falar para você que eu morri. Mas eu não morri. Eu estou indo apenas para um hospital. Vão me colocar numa caixa cheia de tábuas. Mas você não acredita. E todas as vezes que falarem para você que eu morri, você diz que eu não morri, que eu apenas fui para um hospital. E ele relata que quando ele acabou aquela cerimônia toda do enterro da mãe dele, que ele não trazia tristeza no seu olhar, as pessoas falavam: Chico, tô com uma pena de você, sua mãe morreu. Ele falava assim: a minha mãe não morreu. A minha mãe foi apenas para o hospital. E logo, logo a gente vai estar junto. Então a primeira pessoa a falar para o Chico que a vida continuava, ele com 5 anos, foi sua mãe. E foi a primeira pessoa a ensinar para ele também uma das lições que ele levou para a vida inteira dele, e essa lição ela ensinou depois de já ter desencarnado, numa das aparições para o Chico, que ela fala: o Chico foi entregue a uma madrinha para criá-lo, porque o pai ficou desesperado com 9 filhos e distribuiu um para cada parente. E essa madrinha tinha transtornos mentais e o Chico sofria muito com isso, porque ela tinha muito medo do Chico, porque ele veio como um menino esquisitinho que via assombração, que vinha a alma penada. E ela, como católica fervorosa, todas as vezes que o Chico falava alguma coisa, uma criança, ela espetava um garfo na barriga dele. E quando a mãe aparece para ele, pede para ele: meu filho, tenha paciência, não reclame, não faça malcriação. Ela não é uma má pessoa, ela tem transtornos mentais, por isso que ela faz isso com você. E todas as vezes que você quiser falar alguma coisa que você sabe que ela não vai gostar e que ela vai acabar enfiando o garfo na sua barriga, você enche a boca d'água. Espera a vontade passar e engole a água. E o Chico levou essa lição durante toda a vida dele, todas as vezes que as pessoas chegavam para ele e falavam: Chico, eu sou impulsivo, eu falo mesmo, e aí já falei. Ele fala: não. Enche a boca d'água. E só engole a água quando a vontade passar.
E aqui em casa eu ainda falo para eles assim, se não tiver água, enche a boca de ar, como se estivesse com água, e espera a vontade passar. É um exercício diário, pequeno, de minutos, de segundos, mas que faz toda a diferença. E Dona Maria João de Deus também ensina para o Chico que aquela mulher que criava ele não deveria ter raiva, porque uma mulher que adota uma criança, ela tinha um filho adotivo, e uma mulher que recebe o filho de outra pessoa para criá-lo, não podia ter um coração tão ruim. E o ápice disso tudo é que essa madrinha com esse filho aparece com uma ferida na perna enorme, e ela leva o filho para benzer uma rezadeira. E essa rezadeira fala que aquela ferida só ia sarar, quando uma criança lambesse a ferida até ela sarar. E quem foi escolhido? Chico. E lá foi Chico. E aí ele chegava e falava, mãe, mas... Aí a Maria João de Deus aparecia para ele e falava, mãe, ela falava, meu filho lambe. Porque enquanto você está lambendo, os amigos espirituais estão botando um remédio para que isso acabe logo. E assim foi. E na última aparição dela, o Chico criança, ela fala, um anjo vai aparecer na sua vida. E o Chico viveu com essa madrinha 2 anos e depois o pai casa de novo com a dona Cidália. E uma das exigências para esse casamento é que ele recolhesse todos os filhos. Então, dona Cidália cria, durante o período, os 9 filhos de Maria João de Deus e tem mais 6 filhos. E Chico com essa irmandade enorme, o pai muito católico, apavorado com essas visões do Chico, ele achava que o menino tinha que ir para um hospital psiquiátrico, né, um manicômio, e o padre convence, não, ele é mão de obra, bota ele para trabalhar. Então, com 8 anos, o Chico vai trabalhar numa fábrica de tecidos, e tem um documentário muito interessante na Amazon Prime. Quem tem assinatura, quem não tem, eles estão dando 1 mês grátis aí durante a pandemia. Tem um documentário do Chico sensacional com 4 ou 5 biógrafos dele. E durante esse documentário, um dos amigos do Chico que conviveram com ele, um dos amigos que conviveu com o Chico, esses amigos que eram muitos que conviveram com o Chico, esse amigo que conviveu com ele diz que o Chico chegava, ele era tão franzino, tão pequenininho, tão cheio de problema, que ele falava para o Chico assim, deita dentro da caixa de algodão, que quando chegar o coordenador, a pessoa responsável pelo setor, eu te aviso e você sai, mas pelo menos você fica aquecido. Você não fica doente. Mas o Chico tem que deixar de trabalhar aos 15 anos, ele vai trabalhar na venda do seu padrinho para ajudar no sustento da família. A dona Cidália morre e aí ele ajuda o pai a criar os irmãos e ajudou sempre. O pai desencarna em 1960, mas Chico continua com essa missão de ajudar a família. O Chico vem de uma família muito católica, em que eles nunca acreditaram em que era céu e inferno, né? Que existia a reencarnação, a vida após a morte. E o Chico só é apresentado ao espiritismo aos 17 anos, quando uma das irmãs sofre um processo de obsessão. E o Chico uns parentes pegam que eram espíritas, pegam um trem e vêm a Pedro Leopoldo. E ali Chico participa da primeira sessão espírita, e esses padrinhos apresentam a ele o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos.
em que o Chico relata até o fim da sua vida que eram os livros que acompanhavam ele a qualquer lugar que ele fosse e que todas as noites ele lia um pedacinho, que ele não cansava de aprender. Mas o Chico relatava também que quando ele foi apresentado esses 2 livros, ele já sabia todo o conteúdo. Aquilo passou para ele de uma forma que parecia que ele já tinha lido aquilo muitas vezes. E que ele sabia de cada pergunta, de cada resposta, de cada passagem do Evangelho, de cada citação. Então, na verdade, o Chico começa a vida dele, espiritual, dentro da doutrina espírita, aos 17 anos. A sua primeira psicografia tem 17 páginas. E o Chico continuava a sofrer com perseguições, com as pessoas falando que ele era uma penada, que ele não era bom da cabeça, que ele tinha muitas dificuldades de se relacionar, porque as pessoas se afastavam dele, tinham medo dele. E aos 21 anos ele está na beira de um riacho refletindo, quando ele vê um facho de luz e Emmanuel aparece para ele. Emmanuel aparece para ele, se apresenta e pergunta se ele está disposto a desenvolver uma tarefa mediúnica. E ele fala, mas eu não tenho capacidade, eu estudei até a 4ª série, eu não tenho capacidade, eu não tenho nem dinheiro para comprar papel e lápis, eu tenho que sustentar meus irmãos, a minha família. E Emmanuel fala para ele, você quer? Você vai conseguir, e eu vou te ajudar. E ele, mas que tipo de tarefa? 30 livros para começar, 30. Ele falou, mas o que eu preciso ter para conseguir fazer essa tarefa? Ele falou, 3 virtudes. Disciplina, disciplina e disciplina. E aí a vida do Chico era disciplina. Ele entendeu o que naquela hora era importante e que a tarefa dele iria transformar a história da doutrina espírita. Quando Chico desencarnou em 2002, ele deixou 453, se eu não me engano, livros escritos. Logo depois do desencarne dele, as editoras que trabalhavam com o Chico, e o Chico, todos os direitos autorais dos livros, ele ia em cartório e doava a uma instituição. As editoras ainda continuam editando os novos livros do Chico com textos que ainda estavam guardados. Então a gente percebe a grandiosidade do trabalho do Chico. Não foi somente enquanto ele estava encarnado. Ele deixou material para que continuasse viva essa sementinha de amor. E é dessa forma que a gente percebe como a gente é pequenininho. Como a gente tem uma necessidade de colocar um ponto final. Como a gente não percebe a nossa responsabilidade dos nossos atos diante de uma conduta errada, de um exemplo errado dado a um filho, de um exemplo, de uma forma errada de falar com alguém. Como somos responsáveis pela nossa vida, por essa encarnação, por aquelas que trouxemos e por outras que vamos ter. Eu aprendi uma dinâmica muito interessante numa página sobre evangelização, que é a dinâmica que você pega uma folha de papel, amassa, 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 amassa. E depois você abre essa folha. Essa é a sua vida. Cada pedacinho daquele papel amassado são as suas reencarnações. E naquele momento que você tem o papel de novo na sua mão, a maneira que você conduz ele, se você vem de forma sutil, carinhosamente,
se preocupando em desamassar cada pedacinho, você com certeza está fazendo da sua encarnação bem melhor, para que na outra ela não venha tão craquelada. Mas se a gente for rude e pegar aquilo de qualquer jeito e fazendo, com certeza a gente não vai desamassar e a gente vai voltar ainda mais craquelado. E o Chico, através da sua obra, de cada mensagem, 10.000 cartas às mães, 2.000 entidades fundadas a partir da doação dos seus livros, nunca R$1 dentro do bolso. Vivia com um salário do Ministério da Agricultura ínfimo. Nunca aceitou um presente. Uma vez um fazendeiro muito rico chega à casa espírita e ele se diz, se eu não me engano, ele recebeu uma mensagem do filho, enfim, ele manda um relógio para o Chico muito caro. E aí o Chico manda devolver. Aí ele fala, mas isso, como mandou devolver? É um presente que eu comprei para você, eu queria que esse presente fosse seu. E ele fala, meu filho, já recebi, tá gravado aqui na retina, eu não preciso ter esse presente. Esse presente, essa coisa, o material dentro da minha casa. Outra história fantástica também do Chico, quando ele mostra o valor, né, do ser. Durante uma reunião mediúnica, onde Chico psicografava, trabalhava até 18 horas por dia, ele psicografando para aquele monte de mãe. E um amigo que levava o Chico depois para casa, morrendo de fome, sentado, esperando o Chico acabar de psicografar. Já estava sem paciência. E lá sentado, e lá sentado, e lá sentado. E nada do Chico acabar. E daqui a pouco o Chico acabou as psicografias e começou a ler os nomes. Aí chamou por um nome, ninguém na casa respondeu. Falou outro nome. E daqui a pouco ele começou a ler, uma moça levantou aos prantos, agradecendo muito ao Chico pela oportunidade dela estar ali e receber a mensagem do filho. O Chico olhou para o amigo e falou, isso não vale mais do que um prato de comida? E aí o amigo desmonta, né? Porque ele estava ali pensando, não estava falando, que o Chico não parava de psicografar, que ele estava morrendo de fome. E aí vem a lição maior. E é dessa forma, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui, que entrou um. É dessa forma que a gente vai mostrando a grandiosidade dos ensinamentos dele. São com pequenos exemplos. Tem outra passagem também muito interessante do Chico, é que ele estava também sentado assim na mesa e tinha uma pessoa na fila e falava assim, nossa mãe, tô olhando bem pro Chico, o Chico tem uma cara de sapo, né? Nossa, que cara de sapo. E aí quando o cara chega perto do Chico, o Chico falou assim, e aí, tem ou não tem uma cara de sapo? E eu, como que você estava no seu pensamento, né? E a gente sabe que a telepatia é um dom dos espíritos muito evoluídos. Ele conta também tem outra história também relatada por esses biógrafos, que ele uma vez estava na casa e que a gente tem o péssimo hábito do julgamento, né? Então a pessoa, chegou uma senhora, falava muito, não deixava ninguém falar, falava muito. E todo mundo em volta já muito incomodado com aquela senhora e o Chico com toda a paciência. Quando essa senhora saiu de perto, ele virou e falou assim, sabe a dona... Falou o nome da senhora. Pessoa boa. Sabia que ela trabalha com os leprosos? Lava as feridas, dá alimento. E aí começou a relatar todas as ações daquela senhora que todos ali no entorno estavam julgando como uma chata, falante pra caramba, como se fosse a mulher mais vazia do mundo. E aí ele começa a relatar o que aquela mulher fazia pelo próximo. Dessa forma, na mesma hora todo mundo parou e falou, ai,
como é que a gente tem essa mania de julgar, né? A pessoa chega, a gente, ai, lá vem a chatice. E às vezes a pessoa não deixa você falar, e a gente fala, nossa, que pessoa que não tem nada a acrescentar, só fala, fala, fala. E é através desses exemplos que ele mostrava. O Chico também nos ensinou que a gente, dentro do trabalho da caridade e da fraternidade, essa questão do julgamento é muito importante, porque até eu estudar um pouquinho da vida do Chico, eu tinha muita dificuldade em dar um dinheiro a um pedinte, a um morador de rua, quando vinha, vai ser tomar cachaça, né? A gente tem só logo essa mentalidade. Quando é criança, a gente, vai quer dinheiro para quê? E eu sempre tive o hábito de, com os meus filhos, um dia na semana, a gente ia comer sanduíche no McDonald's, e aí era aquele evento. E muitas vezes eu estava na fila para comprar o lanche dos meus filhos, e vinha um menininho e falava, tia, me dá um dinheiro, porque eu quero comprar um hambúrguer. Eu falo, não, eu compro para você. E nunca dava o dinheiro a ele. E ela comprava o lanche que eu achava que ele queria, né? Que eu achava que ele queria. E dava aquele lanche. E num dos ensinamentos do Chico, ele fala, por que a gente tem que escolher o que o outro quer? Se a gente está dando aquele dinheiro, a gente está dando de coração. A gente não está dando aquele dinheiro pensando assim, vai mal usar de forma errada, vai usar de forma certa. É isso que a gente traz na gente. E são esses ensinamentos do Chico, quando fala que ele é o homem do futuro, é a maneira que a gente quer ser. A gente quer ser de uma forma que a gente não ache que o outro tem que fazer o que a gente acha que tem que fazer. Que a gente tem que tentar entender que não adianta a gente chegar no nosso ambiente familiar e achar que a gente é melhor porque a gente conhece a doutrina espírita. Tantas pessoas que se dizem sem religião, ateus, são muito mais caridosos do que pessoas que frequentam casas espíritas, igrejas, templos. Mosquito. Templos. Ai, gente, olha, tá entrando um negócio aqui, ó. Pessoas que são muito mais caridosas do que a gente imagina. Gente, tá entrando um negócio no meu computador, eu sou péssima nisso, ó. O mosquito tá me perturbando. Vamos lá. E essas pessoas, às vezes a gente vê demonstrações dessa caridade, né, dessa forma de amar ao próximo, de estar com o próximo, e que às vezes a gente fala, nossa, como tem gente boa nesse mundo, né? E a gente se programa, tá, para ser bom. A gente se programa. Não, porque eu faço isso, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. E agora a gente mudou um pouco o discurso, porque a gente não tem tempo. E a gente já viu que a gente tem tempo. Mas a gente é altamente programável da maneira que a gente quer. E não da maneira que o outro necessita. A gente rotula a nossa vida. E rotula a vida do outro da maneira que a gente gostaria. Somos responsáveis, sim, pelos nossos filhos, até uma certa idade. Depois é com eles. Somos responsáveis, sim, pelo que falamos, da maneira que agimos, da forma que enfrentamos a vida, da palavra que proferimos. E isso nós somos responsáveis. E às vezes a gente tem uma necessidade e acha que o mundo gira em torno da gente, da maneira que a gente pensa e da maneira que a gente fala. E essa questão da caridade do Chico, a gente lembra uma outra história, quando eu volto a falar que a gente precisa se programar, não posso ajudar, não tem como ajudar. A gente não precisa, para ajudar, dar 10 cestas básicas ou 1 quilo de arroz. A gente pode ajudar com uma palavra.
Hoje a gente não pode dar abraço, eu falava sempre que a gente podia ajudar com um abraço. Com o ouvido, 2, né? A gente tem 2. Avaliando e pensando que o outro está precisando naquele momento. Era assim que Chico fazia. 10.000 cartas para as mães que chegavam, segundo Chico, com a maior dor que uma pessoa pode sentir, que é a perda de um filho. E que as pessoas falavam, Chico, chega. Ele falava, enquanto tiver alguém esperando, eu vou psicografar. E muitas mães chegavam para ele e falavam, Chico, mas eu não recebi, eu vim aqui há 2 anos, não recebi uma carta do meu filho. Ele falava, o telefone só toca de lá para cá. E tem uma outra história contada por um desses biógrafos também, que diz que o Chico estava se preparando para ir para a casa espírita, e essa foi até uma mulher que conta. E ela estava aguardando o Chico do lado de fora, e Chico voltou no quarto, abriu uma gavetinha e botou alguma coisa no bolso e falou, estou preparado. E eles foram para lá, para a casa espírita, onde já muitas mães esperavam, muitas pessoas esperavam. E daqui a pouco, no decorrer da noite, veio uma moça, se apresentou e falou, Chico, eu venho lá do Nordeste. Há muito tempo eu te mando cartas com a foto do meu filho e você nunca me manda uma resposta. Noite retrasada, sonhei com meu filho e ele falou para eu vir aqui. E aí, Chico, tem nenhuma carta do meu filho, não? E Chico enfiou a mão no bolso, tirou o retratinho, falou, mostrou para ela, Chico, é meu filho, a foto que eu mandei para você. Ele falou, hoje você vai ter uma mensagem do seu filho. Então, esses biógrafos trazem essas evidências, né, da mediunidade do Chico, e que a gente fica realmente, assim, perplexo da grandiosidade do trabalho. Marcel Souto-Mayor, que escreveu o livro As Vidas do Chico Xavier, que depois foi para o cinema através de Daniel Filho, ele relata, né, se a gente pegar algumas entrevistas dele, que quando ele resolveu escrever o livro do Chico, no meio jornalístico, as pessoas gozavam dele. Escrever de Chico e Chico Buarque de Holanda, Francisco de Assis, né, São Francisco, Chico Anísio. Ele falava, não, eu vou escrever sobre Chico Xavier. Mas como você vai escrever sobre Chico Xavier? Você é ateu. Ele falava, eu quero dar uma visão jornalística, que até então todos os biógrafos do Chico tinham algum envolvimento emocional, religioso, né, com Chico. E Marcel conta que ele chega lá em Uberaba, o Chico bem velhinho, já doente, e ele fala, não, eu vim aqui com o Eurípides, o filho do Chico, e ele fala, eu vou lá dentro ver se ele pode te receber. E ele disse que enquanto ele aguardava no corredor da casa do Chico, e esse ano eu tive a oportunidade de conhecer essa casa em Uberaba, a mão dele queimava, a caneta queimava na mão dele. Ele falava, meu Deus, coisa estranha. E aí o Chico recebe ele rapidamente e fala, meu filho, não precisa perguntar nada. Está autorizado, pode escrever. Nossos amigos espirituais mandaram avisar que você está autorizado a escrever e que vai ser um grande sucesso. Naquele momento autorizou a divulgação da doutrina espírita, que vai para o cinema, e até pouco tempo o filme sobre a vida do Chico Xavier é ainda, né, um dos filmes mais assistidos no cinema. E aí o Marcel diz que perguntam para ele, você virou espírita, Marcel? Ele, não. Eu não frequento uma casa espírita. Eu tive contato com muitas pessoas, muitos charlatões. Mas igual o Chico eu nunca vi. Tanto que ele pesquisa sobre as cartas psicografadas, e a gente vê sobre outro filme que também tem, que chama As Cartas, as Mães de Chico Xavier, que é sobre um livro dele, sobre o véu de Ísis, em que Marcel relata essa busca das mães pelas cartas dos seus filhos.
Marcel conta que não, mas que durante, né, quando ele escreveu o livro, ele ouviu muitas pessoas e tinham muitas curiosidades, e que uma delas é que uma vez ele teve 3 vezes com o Chico, e uma das vezes foi essa que ele autorizou, e da segunda vez ele disse que estava lá na casa espírita e que veio uma senhora muito, muito, muito velhinha, que sentou do lado do Chico. O Chico botou a mão dela e falou: minha irmã, você está viva ou você está morta? E ela: não, Chico, eu estou viva. Ele: graças a Deus. Que aí naquele momento ele percebeu que Chico vivia entre esses 2 mundos de uma forma muito simples, muito sutil, e que isso às vezes confundia ele também, da forma tão intensa que ele vivia nesses 2 mundos, de tão grandiosa, de tantas formas que a sua mediunidade era aflorada. E é muito engraçada essa situação, porque o Marcel conta que ele olhava assim e falava: gente, como é que pode o cara trabalhar 18 horas? Já com a idade avançada, o cara escrevia e não cansava, se alimentava pouco. Quando perguntavam para o Chico: Chico, você sente solidão? Ele falava: eu não sinto solidão, só sente solidão quem não é solidário. E com esses pequenos ensinamentos, o Marcel vai contando, né, e o livro depois se transforma no filme. Daniel Filho também ateu, e Daniel Filho relata também que ele não deixou de ser ateu, mas ele começou a perceber que existe alguma coisa além do que isso aqui tudo que a gente vive. E o Nelson Xavier, que faz o Chico, comunista, ateu, o cara que não acreditava em nada, transforma a sua vida e e segue, né, a doutrina espírita, se transforma completamente e morre com a certeza que a vida continuava. E vários relatos do Nelson Xavier são emocionantes. Quem tiver a oportunidade, assista no YouTube, dessa transformação dele. Ele disse que cada vez que ele incorporava o papel do Chico, ele sentia uma energia tão diferenciada que ele achava que aquilo não era normal, que aquilo fugia a tudo o que ele sempre acreditou. E que foi uma transformação para ele tão grande e que ele começou a buscar realmente a estudar. Então ele sai do papel de estudar, de fazer a oficina, de trabalhar para o personagem e se transforma realmente num espírita trabalhador, fraterno, caridoso, que buscava ajudar sempre o próximo. O Marcel relata também 2 episódios que ele diz que são diferentes, que ele disse que o Daniel Filho, quando a Giovanna Antonelli fez a Dona Cidália, e ela tinha que estar com um bebê no colo, numa das cenas do filme, e que o Daniel sempre foi muito precavido. E aí ele pediu que viessem 2 bebês, porque se um chorasse no meio da cena, trocaria o bebê. E que esses 2 bebês eram 2 meninas. A primeira chamava Giovanna, e a atriz que fazia o personagem era Giovanna. E ele começou a chorar. E quando trocaram a bebê, a outra se chamava Cidália, que era o personagem que a Giovanna Antonelli estava fazendo. E que aí um olhou para a cara do outro e ninguém sabia de nada, de nada. E o segundo caso também, que eles precisavam de um cachorro vira-lata, que o Chico tinha um cachorro, né, que acompanhava ele sempre, e que ele saiu, o filme foi gravado em Tiradentes, e que a produtora saiu pelas ruas em busca de um cachorro vira-lata, com as características do cachorro do Chico. E aí um cachorro começou a acompanhar ela falou: gente, mas não é. Aí alguém gritou assim: ô Chico, vem cá. Aí ela falou: como é que é o nome desse cachorro? Chico. E aí o cachorro que está no filme chama-se Chico. Entre outras tantas evidências que o Marcel relata de uma forma leve, engraçada, mas que no fundo ele diz que transformou a vida dele, como o Daniel Filho também,
e principalmente do Nelson Xavier, que a gente percebe que precisamos de mecanismos de transformação. Quando a gente pega e olha obras do Chico, em que muitas vezes ele não tinha nada material para dar, a não ser o seu amor fraterno, a gente percebe que a gente pode também. Em um dos relatos do Chico, ele dizia que saía à noite para fazer trabalho em comunidades, que era o horário às vezes que ele tinha. E que eles faziam um trabalho numa comunidade e naquela noite ele não tinha nada para levar. Nada. Ele não tinha muito dinheiro, as pessoas que acompanhavam ele também não tinham dinheiro. Estava todo mundo sem um tostão para poder levar alimento. Ele pegou e levou garrafas e garrafas de água fluidificada. E quando ele estava chegando naquela comunidade falando, olha, hoje a gente trouxe a oração, né, a prece e a água fluidificada. Aparecem 2 caminhões e perguntam, o senhor conhece o Chico Xavier? Ele falou assim, sou eu. Então, a gente veio aqui trazer 2 caminhões com cestas básicas que uns amigos de São Paulo mandaram para o senhor. E nunca aquela comunidade recebeu tanto alimento. Todos receberam, com fartura. E aí ele lembra da passagem de Jesus que diz que, através de João, que ele diz que a gente nunca vai, que Jesus nunca iria nos deixar órfãos. Ele estaria sempre junto conosco, né, na nossa caminhada. E que muitas vezes a gente acha que aquilo ali não tem jeito, mas a boa vontade, o bom ânimo transforma. Outra história também muito interessante do Chico, ele conta que ele, na noite de Natal, ele saía e visitava algumas pessoas em comunidades muito carentes, e que ele chegou na casa de uma senhora praticamente cega, e que essa senhora esperava por ele com uma sopa. E que Chico senta na mesa e ela falando, e ele sabia que era uma pessoa muito carente, que não tinha condições nenhuma, mas ela estava tão feliz na noite de Natal receber a visita do Chico, que ela bota aquele caldeirão e pega a concha e bota no prato do Chico. Quando ela, gente, mosquito, quando ela coloca a sopa no prato do Chico, quando o Chico vai dar a primeira colherada, ele vê uma barata, ainda batendo as perninhas. Ele fala, como é que eu vou falar para ela que dentro da sopa tem uma barata? E ela não estava enxergando que tinha uma barata ali dentro da sopa. O que o Chico faz? Engole a barata. Ele falou que não poderia nunca fazer essa desfeita de falar para ela que a barata voou, caiu dentro da sopa. Imagina se a gente engolir uma barata. Jamais. E a gente está quase chegando no final. Eu anotei que o Chico, ele era um cara, eu botei até aqui, ó. Ele apesar dele ser um médium muito desenvolvido, ele tinha as formas dele escrever e dele falar eram muito dele, muito educacionais, a forma que ele colocava as coisas. E quando falavam para ele assim, Chico, e as prostitutas? Não tem prostitutas. São irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. E os presos são educandos. Os nossos empregados, os empregados, não são empregados, são os nossos auxiliares. Eles são tão pobres. Não são pobres, são os mais necessitados. Aquelas crianças com síndrome de Down, ele falava, são os nossos irmãos em sofrimento mental. Quando perguntavam por Chico sobre os adversários, ele respondia, são os nossos amigos estimulantes. Gente, isso é o máximo.
Quem são os nossos adversários? São os nossos amigos que nos estimulam a sermos melhores do que somos. Isso é fantástico. Nos tornarmos melhores do que somos através dos nossos adversários. E falavam para ele as pessoas, e os maus? Os maus são aqueles ainda que não são bons. E aí ele vinha de uma forma leve e perguntavam, Chico, e o aniversário? Quando que é seu aniversário? Ele falava, muitos janeiros e muitas primaveras. E para terminar, uma das coisas que o Chico falava também, quando ele falava, são mães solteiras, eles, não, são filhos com ausência de pais. E aí a gente percebe que são essas variantes que tornam tudo mais fácil, tudo mais intenso. Tudo é a maneira que a gente olha, é o peso que a gente dá. Se o Chico fosse trazer dentro do coração dele tudo o que ele passou, todas as angústias e todas as dificuldades, com certeza ele seria uma pessoa amarga. Uma pessoa que olharia para a vida de uma forma assim, ai, tudo dá errado, nada dá certo, não conseguimos. Não, ele mostrava que todo dia era um novo dia. E que se nós acreditamos, e que se nós temos fé nesse Deus, em Jesus, o médico dos homens e das almas, o médico, o governador do planeta Terra, e que nós estamos passando por esse processo, por ser um processo evolutivo, que gostaríamos que fosse diferente, que fôssemos mais simples, no sentido de sem sofrimento. Não. Por mais difícil que nos pareça, todas as vezes que sofremos é quando amadurecemos mais. Que aquele ditado que diz que o que não vem pelo amor vem pela dor, e temos tantas dificuldades de aprendermos pelo amor. Se você entrar dentro de uma casa espírita e perguntar às pessoas, a maioria vai dizer que chegou à casa espírita pela dor, pela dificuldade, pela busca. Poucas pessoas entram numa casa espírita, eu falo por mim, e por muitas pessoas que eu conheço, em busca do trabalho fraterno e caridoso. Por isso que é importante que os jovens venham para a casa espírita, que ainda não trazem o peso da responsabilidade e às vezes dos problemas que nós que somos mais velhos já temos. Precisamos transformar as nossas vidas pelo amor. Precisamos aprendermos a sermos melhores pelo amor e não pela dor. Porque quando a dor chega, de alguma forma, se temos dentro da gente a fé consolidada e o amor que nos transforma, a dor é intensa, mas tem resposta. A dor machuca, mas não paralisa. Porque a dor normalmente nos paralisa. E a gente para tudo. E quando a gente olha para pessoas que passaram por momentos de muita dor, transformaram isso em engrenagens de crescimento,
a gente admira, mas a gente não aprende que nós também podemos. Nós podemos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos transformar as nossas vidas. Uma vez uma mãe foi visitar o Chico e ela tinha perdido o filho assassinado e o Chico fala para ela: visita o assassino do seu filho. Perdoa ele. Gente, que isso? E essa mãe consegue ir até o presídio, visitar o assassino do filho, ouvir dele o que tinha acontecido. E quando ela sai dali, gente, ela ampara a família daquele preso. É muita evolução, né? Realmente um espírito muito evoluído. Mas ela relata depois, quando ela volta até o Chico, ela fala: Chico, a minha vida se transformou, porque o ódio, o rancor, estava me deixando uma pessoa tão amarga. Eu não percebia que dentro da minha casa as pessoas estavam sofrendo de me ver assim. Já tínhamos a perda do nosso filho. E eu me transformei em uma pessoa que dificultava tudo dentro da minha casa. Eu não percebia que eu tinha outros filhos. Eu não conseguia perceber o carinho que eu recebia das pessoas que trabalhavam comigo na minha casa, no meu comércio. E eu vim tentar. E eu fui tentar me melhorar. E eu fui tentar exercer o perdão. Porque existe uma diferença muito grande, e Joana de Ângeles nos mostra isso, porque a gente acha que perdoar é a gente voltar a conviver com alguém que fez muito mal a gente. E Joana de Ângeles diz que a gente pode perdoar de verdade, assim. A gente não precisa conviver com a pessoa, mas a gente pode realmente, quando ver a pessoa, ouvir falar, conversar com a pessoa, alguém falar da pessoa para você, ou você cruzar com a pessoa na rua, você não transmita naquele momento ondas de ódio, de rancor. Que você possa falar de dentro de você que aquela pessoa seja feliz. Que ela busque o caminho dela. Somos muito imperfeitos. E muitas vezes não temos ainda a evolução de convivermos com aquela pessoa que nos fez mal. Então a gente passa a ficar nos cobrando. Ah, porque eu não consigo. Tenta só não emanar ondas de ódio, de rancor. Que aquela pessoa seja feliz, que ela viva o caminho dela. E isso a gente encontra na obra de Joana de Ângeles. Então a gente está terminando hoje a nossa palestra com essa energia boa que o Chico traz quando a gente fala dele. E lembrando da frase do Chico, que ninguém pode voltar e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode parar agora e fazer um novo final. É isso que a gente está vivendo. Estamos parando para fazer um novo final. E que a gente possa aprender essa lição. E mais uma vez eu repito a frase do Chico nesse momento em que muitas pessoas se sentem solitárias. Quem é solidário não é solitário. Que sejamos muito solidários. E que possamos expandir a nossa energia, o nosso amor a todas as pessoas que nesse momento necessitam de um carinho, de um afago. Fiquem com Deus, que todo esse amor de Chico possa chegar à casa de cada um e que possamos acreditar que amanhã vamos ser muito melhores do que fomos hoje. E que quando tudo isso acabar, a gente vai se abraçar de uma forma muito melhor do que nos abraçávamos. Fiquem com Deus.